Nossa idade? Meu nome completo é Luiz Fernando Severo, mas eu uso o nome artístico de Fernando Severo e eu tenho 65 anos. Eu sou graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Paraná. Eu sou especialista em Comunicação e Cultura pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu sou mestre em Comunicação e Linguagens, linha de pesquisa Cinema e Audiovisual pela Universidade Tuiuti do Paraná. E eu sou doutor em Comunicação e Linguagens, linha de pesquisa Cinema e Audiovisual pela Universidade Tuiuti do Paraná e Universidade Aberta de Lisboa. O que você entende por preservação audiovisual e a sua importância? Não me faça perguntas difíceis. Não, preservação audiovisual é um conceito que entrou tardiamente na minha vida, porque na carreira de cineasta, nossa ânsia é fazer o filme, tá? E quando eu comecei, não tinha muita coisa a fazer com o filme depois que ele encerrava sua carreira. Ele entrava em festivais, era exibido, premiado, etc. Depois, se fosse um filme que tivesse algum circuito comercial para ele, como um curta-metragem, né, ou televisão, enfim, ele tinha essa carreira também. E quando se encerrava isso, a gente estava já mergulhado em conseguir verba para um outro filme e costumava esquecer o que estava acontecendo com o filme, porque não tinha uma perspectiva de vida muito longa, né? Assim, na verdade tinha, mas a gente não pensava nisso, né? Então, preservação para mim é você saber que teu trabalho não se circunscreve só ao momento que você está ali vivo, né? Se envolvendo com o teu filme concluído, mas que ele deve ficar para gerações futuras também, né? Então, preservar é possibilitar que um filme esteja visível a qualquer época futura na sua melhor condição de exibição de som e imagem. Há quanto tempo você trabalha com produções audiovisuais e cinematográficas? Assim, amadoristicamente desde 1979, profissionalmente a partir de 1980. O que você entende por materiais conexos a uma produção audiovisual? Bom, a gente pensa muito no filme como espectador, e só nos interessa o filme, basicamente, a gente às vezes lê uma crítica, um ensaio, assim, mas tem uma série de coisas que interessam muito ao pesquisador. Tem de lembrar o seguinte, um filme, com a passagem do tempo, ele transcende o significado que ele tinha na época do seu lançamento. Na época do seu lançamento, talvez a avaliação sobre ele tenha sido só estética, se ele era bom ou era ruim, e coisas do gênero. E depois ele vira um documento da sua época. E esse documento ele fica mais rico se estiver associado aos materiais conexos, né? Descrições que foram publicadas sobre o processo de filmagem, os materiais do processo de filmagem, a recepção crítica, os ensaios ou artigos escritos sobre ele formam uma espécie de fortuna crítica sobre o filme, e esses materiais, o making-of, por exemplo, tudo se torna importante, que eles se tornam reveladores para um futuro pesquisador. Você poderia me contar um pouco sobre sua carreira como realizador? Bom, ela começa como amadora, ainda fazendo cursos na Cinemateca. Curitiba não tinha escola de cinema, e a minha escola de cinema, como de toda uma geração, foi a Cinemateca do Museu Guido Viaro, que depois virou Cinemateca de Curitiba. Então, o diretor da Cinemateca, Valenço Xavier, trazia grandes nomes do cinema brasileiro de várias áreas para darem cursos. E eu comecei, na época ainda estudava engenharia civil, não tinha nem entrado na graduação de publicidade, e comecei a fazer filmes de Super 8, mas não era ainda, né, uma atividade profissional. Se tornou profissional em 1980, quando foi contratado pelo Museu da Imagem e do Som para fazer registros de produção cultural na cidade, e posteriormente eu entrei no antigo Cefet, né, Centro Federal
de Educação Tecnológica do Paraná, atual Universidade Tecnológica do Paraná, para produzir filmes didáticos, né, específicos para a escola, o que era muito inovador na época, né? Fiquei alguns anos trabalhando nisso enquanto tocava minha carreira em paralelo, né? Mais tarde, então, eu montei uma produtora junto com amigos e a partir de 2004 eu passei a me dedicar também ao ensino regularmente. E nesse ínterim, então, eu fiz mais de 40 filmes, ganhei mais de 70 prêmios nacionais e internacionais. Eu trabalhei em diversas áreas, né? Desde a área do cinema experimental, do cinema mais comercial, trabalhei para televisão, fiz publicidade, institucional, longa-metragem de ficção documentário, então eu tenho uma carreira bem diversificada. Como era a sua relação com a preservação no início da sua carreira como realizador e como é agora? Então, como eu falei no começo da carreira, não só eu, mas praticamente ninguém tinha consciência da importância da preservação, embora a minha escola de cinema, Cinemateca, era um lugar de preservação. Mas eu enxergava que só aqueles filmes antigos, né, que eram descobertos, restaurados pelo Valêncio Xavier, eram importantes. Eu não via que meu trabalho tivesse importância para gerações futuras, né? Então demorou um tempo bem grande, na verdade, até eu perceber que eu devia cuidar mais disso. Assim, por exemplo, eu fiz um curta-metragem em 35 milímetros, que é através de uma produtora, e eu descobri bem mais tarde, depois do lançamento, que o produtor tinha abandonado os negativos no laboratório, né, e que o laboratório fechou e doou os negativos para a Cinemateca Brasileira. E foi aí que eu despertei, meu Deus, meu filme, né? As cópias podem deteriorar e o meu negativo é a única fonte que eu vou ter para ter o filme na sua íntegra futuramente. Então foi aí que eu pensei que eu devia passar a tomar cuidado, né, com o meu material, e passei a guardar meus negativos, inicialmente caseiramente, né, porque tinha problemas, eu não sabia se guardaria em São Paulo ou em Curitiba, fiquei me enrolando assim, e demorei um tempo bem grande até colocar sob a guarda da Cinemateca, né? Hoje em dia eu sou super consciente da preservação, principalmente da preservação digital, que é a mais frágil de todas, né? A película está preservada há cento e tantos anos, né? Já se tem todas as técnicas, e o digital ainda é uma incógnita, porque é relativamente recente, né? E eu já perdi materiais porque teve dano em disquete, por exemplo, uma fita deteriorou, né? Então, eu hoje tenho muito cuidado em não ter só uma fonte de preservação, em compartilhar. Então, meus novos trabalhos eu estou doando também cópias em HD para a Cinemateca, né? Então, eu estou pensando bem mais nisso, né? Como foi o processo de restauração e digitalização dos seus filmes? Bom, eu tentei há muitos anos conseguir verba para isso e não conseguia. Então, agora, finalmente, no ano passado, deu tudo certo, né? Foi aprovado o projeto no mecenato da Fundação Cultural de Curitiba e eu consegui captar, que é uma coisa que é difícil para esse tipo de projeto, que não é muito popular, né? E como então eu tinha já providenciado, descobrir a origem dos meus materiais, teve um que foi muito difícil encontrar, inclusive, né? Eu pude contar com os bons laboratórios para fazer isso, e embora não estive presente no processo, que não é necessário, eu acompanhei minuciosamente, então eles mandavam amostras e opinando, né? E também tem a questão da intervenção hoje em dia possível da pós-produção. Então hoje é possível fazer coisas a partir da digitalização do negativo que na época do lançamento não eram, né? Que os recursos eram bem mais limitados, assim. E eu levei uma lição de nunca mais ser descuidado, porque teve um momento que os negativos de um dos meus filmes, dos mais importantes, O Mundo Perdido de Kozak, sumiu por completo. Assim, eu pensei que tivesse perdido numa mudança, não achava em lugar nenhum, e descobri por acaso que ele estava num arquivo no Rio de Janeiro, assim, né? Felizmente bem preservado. E você acabou mudando algum dos seus filmes na pós-produção ou você deixou como estava? Eu mantive do jeito que eles estavam, em termos de imagem. Eu troquei alguns letreiros, ficarem mais legíveis,
né? Hoje em dia eu melhorei o som de alguns, né? Tinha som mono que eu transformei em estéreo, né? E tem um que eu pretendo futuramente alterar bastante a trilha sonora, mas sempre preservando a versão original. Quais foram os maiores desafios desse processo? Foi tomar decisões, assim, porque há muito tempo, são poucos lugares que fazem no Brasil, né? A minha referência de preservação era João Sócrates, que há muitos anos não mora no Brasil, então fora de cogitação, e o Chico Moreira, que infelizmente faleceu e levou com ele um monte de segredos, né? Que só alguém como ele tinha. Então eu não sabia se existiam pessoas capacitadas em alguns lugares, então houve uma certa tensão, né, se eu estava encaminhando para o lugar certo, né? Então os 35 mm foram para a Cinecolor, e o único 16 foi para aproximar. E o 16 não me satisfez completamente. Eu vou ainda retomar a questão em relação a ele. Assim. O problema é que nós, realizadores, somos leigos no processo. Então a gente não tem como orientar alguém, ou a gente só pode avaliar se o resultado nos agrada ou não. Os em 35 ficaram impecáveis, em 16, aí eu não sei se é por fragilidades do material original ou se por manuseio errado no laboratório, eu não fiquei satisfeito e pretendo refazer. Você poderia me contar um pouco sobre o seu período de administração do Museu da Imagem e do Som do Paraná? Sim. Bom, quando eu fui convidado para administrar o MIS pelo então secretário da Cultura, Paulino Viapiana, ele foi bem franco comigo. Ele disse que estava me chamando ali, mas que eu deveria ter em mente que o MIS estava muito ameaçado. O MIS estava sem sede definitiva, a sede dele estava em ruínas, a sede histórica na Barão de Rio Branco. Ela tinha sido abandonada há muitos anos para ser feita uma reforma que nunca foi e agravou a situação do prédio. Como ali durante anos passou o expresso, as paredes começaram a rachar, a abrir. E daí desabou uma parte do teto, e daí apodreceu o chão de madeira. Então tinha alguns lugares que não tinha nem teto nem chão mais. Eu visitei uma repórter da Gazeta do Povo e ela duvidou que fosse restaurável o prédio. Tá? Então a primeira condição era essa. E o MIS estava numa sede provisória em péssimas condições, tudo espalhado e amontoado num grande galpãozão, né, num lugar bem longe, né? E aí, então, meu objetivo principal da gestão foi conseguir restaurar a sede histórica, mas, ao mesmo tempo, tomar cuidado com o acervo no máximo possível. Então, eu fiz um projeto para o IBRAM, né, Instituto Brasileiro de Museus, que foi contemplado, eu ganhei um edital, para digitalizar o acervo. Então, eu digitalizei um acervo enorme de fotografias em alta resolução, que o museu não tinha nada digitalizado, estava tudo analógico ainda quando eu assumi, né? Então, além de estar digitalizado, esse material foi disponibilizado para consultas através do sistema Pergamon, que é um sistema que te permite em casa ver se tem o material, o que é o material. E aí no museu, com essas referências, você pode ver ou acessar o material e até copiar em alta resolução. Então, de certa maneira, eu coloquei o museu no século XXI, né? E consegui restaurar impecavelmente. Foram 3 anos de trabalho. Eu entreguei no final da minha gestão o prédio impecável, né? E daí ele se reinstalou lá e agora consegue ter uma dinâmica muito maior de interação com a comunidade, que eu só podia usar coisas emprestadas quando eu estava no MIS. Mesmo assim, fiz muitas atividades em parceria com outras instituições. Durante o seu período de administração do Museu da Imagem e do Som do Paraná, com qual frequência chegava a vocês a preservação de materiais conexos? O MIS sempre recebe muitas doações, né? Durante a minha gestão não houve doação significativa, tá? Porque ele já tinha um acervo enorme que não estava dando conta, né? E até hoje ele continua assim, não sendo totalmente preservado, não tem verba, etc., né? Mas eu consegui localizar materiais conexos de coisas que já existiam lá, por exemplo. Tinha um acervo doado por um antigo cinema Morgenau, né? E estava dissociado o que era acervo conexo daquilo, os documentos que tinham ido juntos, etc. Então eu fiz
um processo de associar as coisas que estavam lá. Na sua opinião, qual é a relação entre o diretor e a preservação dos materiais do seu filme? Na verdade, deveria ser uma preocupação bem grande do diretor, mas como eu falei, o diretor no Brasil é uma pessoa tão preocupada em sobreviver, em conseguir dinheiro para fazer filme, que isso fica muito em segundo plano, né? Inclusive, alguns deixam os materiais se extraviarem, né? E não percebem essa questão que eu falei, que está muito focado no sucesso momentâneo do filme e não com o futuro do filme, né? Então, como o filme será visto no futuro e a necessidade de alguém precisar dos documentos conexos para entender melhor o processo, né? Porque o diretor, a cabeça dele fica preservado numa entrevista, numa matéria, mas ele pode não falar tudo que interessa para essa questão dos materiais conexos. Eu vou dar um exemplo de importância do material conexo da minha pesquisa de doutorado. Eu fiz uma pesquisa de doutorado sobre o Luchino Visconti, o grande diretor italiano. E tinha alguns pontos, por exemplo, a adaptação que ele fez do livro O Estrangeiro, do Albert Camus, que ele tinha relatos, eu pesquisei muita coisa, jornais, livros, que ele foi proibido pela viúva de fazer uma adaptação que mudasse o livro, tá? Mas não explicava exatamente o que ela tinha implicado, né? O que incomodava ela. E aí eu consegui acesso em Roma aos todos os documentos que a família do Visconti doou depois que ele morreu, que estão lá na Fondazione Grante. Então tem o Fundo Luchino Visconti, está tudo em caixas, assim. Então eu pude ler a correspondência da viúva com o produtor do Visconti e o produtor do Visconti com o Visconti, que ela não falava direto com o Visconti. E aí eu entendi o que incomodava ela, né, na adaptação do Visconti. Tá? Então, se não houvesse um material conexo, eu nunca entenderia isso, porque não está registrado em lugar nenhum. Você participou de algum projeto que teve uma preocupação em preservar os materiais do filme? Infelizmente, não. Nenhum, assim, foi uma pauta, né, dentro da produção, assim. Não existe muito essa mentalidade. Como eu te falei, os produtores, né, tomam muito cuidado com o agora, o lançamento, o sucesso, a bilheteria, né? E depois eles guardam os filmes do jeito que eles acham, e os materiais muito se perdem, né? Porque dependendo do espaço, o volume de produção, vira um trambolho e acabam jogando fora, acabam se perdendo. Então, né, os produtores se preocupam, na verdade, eles doam esses materiais, né? Mas não tem instituições em número suficiente, nem com um corpo capacitado para, ao receber essa doação, já fazer um trabalho, geralmente fica guardado no armário, né, até chegar a sua vez. Então, ainda é um processo muito incipiente. Na sua opinião, como os cinéfilos se relacionam com a preservação? Os cinéfilos são muito importantes porque eles dão visibilidade para a preservação. Porque um dos problemas de preservação ter pouca verba é que ela não é midiática, tá? Não é um evento que o jornalista queira cobrir, descobriram negativo do filme tal, não sei aonde, né? E quando os cinéfilos fazem exibições desses materiais, eles publicizam, olha, o corte do diretor, né? O Metrópolis com material raro que foi encontrado numa cinemateca em Buenos Aires, né? Então, isso daí eles fazem releases para a imprensa, né? E aí eles tornam visível a importância de ter esse material. Então, cópias restauradas. Se não houvesse preservação dos materiais, não teriam cópias restauradas, né? Então, nesse sentido, é muito importante a cinefilia. Você poderia me contar um pouco sobre a sua relação com a Academia Paranaense de Letras? Sim, a academia durante muitos anos foi uma instituição que eu olhava de longe, acompanhava o que acontecia nela, assim, mas eu me achava muito distante porque eu não sou originalmente alguém de letras, né? E daí eu fui surpreso com um convite que me fizeram para me candidatar, né, para a academia. Daí a atual gestão e já a gestão anterior explicaram que a academia queria se modernizar, ela queria se atualizar para as novas visões que tem sobre o conceito de letras, né, no novo século, que a Academia Brasileira de Letras já fez isso admitindo o Nelson Pereira dos Santos, em 2006, que era o maior cineasta brasileiro vivo, né, e quando ele morreu em 18, o Cacá Diegues, que é
um dos decanos, né, do cinema novo, do cinema brasileiro, e aí a academia então achava interessante que existisse também um cineasta ali dentro, que um cineasta que também tem uma produção escrita, né, através da pesquisa acadêmica, né? Então eu juntava essas duas coisas eu escrevo roteiros. Roteiros também são literatura, né? Fazem uso da literatura, né? Do romance, da poesia. Então eu trabalho com a palavra na sua origem. E daí, assim, é uma candidatura, né? Então outras pessoas também se candidataram. Eu fiquei muito feliz que eu fui eleito, né, por unanimidade. Estando na Academia Paranense de Letras, você já viu o tema preservação sendo discutido no meio? No meio da academia se fala, em questão de preservação, a bibliográfica, né? Mas a primeira vez que eu fui na academia foi justamente para falar, me convidaram para dar uma palestra, e eu fiz uma palestra sobre os pioneiros do cinema do Paraná. E aí eu mencionei a importância do Valêncio Xavier em ter preservado filmes como Pátria Redimida, né? Daí eles viram, né, trechos do filme e viram a importância que tem isso, né? Porque o leigo, em geral, se ele vê uma imagem, para ele o filme existe. Ele não sabe em que condições e nem se preocupa, né, se aquilo está preservado ou não. Então, Pátria Redimida poderia ter desaparecido por completo, se só uma referência num jornal não fosse o trabalho do Valêncio. Aí você relacionou isso com a preservação no meio das letras. Que é mais simples, porque um livro você reedita sem grandes custos, enfim, né? Mas sempre tem os pesquisadores que precisam descobrir aquele livro esquecido, aquele livro comido pelas traças, né? E retomar a importância dele, ver como ele foi na época e o que ele significa hoje, e como a gente faz com a preservação. Na sua opinião, existe uma melhor forma de armazenamento do material bruto e final? Olha, isso, quando eu era diretor do MIS, eu fui em muitas reuniões, né, da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a BPA, e isso sempre foi muito discutido, porque como as tecnologias mudam, é necessário migrar os materiais, né? Então, o único meio que até hoje considera-se unanimemente mais seguro é a fita LDO. Ela é bem cara e complicada de lidar, porque de tempos em tempos a tecnologia de leitura dela muda, se ele migrar tudo de novo para uma outra, tá? Senão você não lê mais, né? Mas não existe nada seguro e assim, as maneiras como a película tem sido preservada têm sido eficazes, tanto é que a gente tem os filmes dos Irmãos Lumière até hoje com ótima qualidade, tá? Então película é o que está melhor resolvido, tá? Mas ele precisa, claro, ter os espaços apropriados, com né, a temperatura apropriada, as manutenções necessárias, né, que tem alguns referenciais no Brasil, como a Cinemateca Brasileira, né. Mas, como eu falei, os suportes digitais, os suportes em vídeo são muito frágeis, se perdem, deteriora muito fácil, né? E não tem ainda um consenso de qual é a melhor preservação, a não ser essa fita LDO, que é bem inacessível para várias instituições. Há quanto tempo você trabalha como professor? Eu comecei ainda nos anos 90 como professor de cursos livres, assim, na Cinemateca, no Museu da Imagem e do Som. Em 2004 foi a primeira vez que eu entrei numa escola de cinema, que era a Academia Internacional do Cinema, que tinha aberto em Curitiba, hoje ela está em São Paulo. E em 2007 foi a primeira vez que eu dei aula numa graduação, né? E entre 2004 e 2007 eu também dei aulas na pós-graduação da PUC, né? Uma especialização em cinema e audiovisual. E a partir de 2012 eu entrei na Unespar como professor concursado. Você sentiu alguma mudança de como você se relaciona com a preservação depois de se tornar professor? Muito porque a convite, né, da minha amiga Solange, eu ministrei um semestre inteiro, né, dessa disciplina e sou convidado em algumas aulas, né, e aí eu tive de mergulhar muito fundo no pensamento, eu tive de ler mais do que eu tinha lido, né. Quando eu fui diretor do MIS entre 2011 e 2015, eu também mergulhei bastante nisso, né, mas como eu não precisava transmitir
adiante, né, eu não organizei, não sistematizei meu pensamento como eu fui obrigado a fazer para poder dar uma boa aula sobre o assunto. Então, me influenciou muito ser professor aqui, onde tem uma cadeira de preservação audiovisual, coisa que não acontece em todos os cursos de cinema. Na sua opinião, é importante preservar os trabalhos universitários? Eu acho muito importante, porque o estudante universitário, de repente, é o futuro cineasta de destaque, né? Ali em Muritiba, por exemplo, interessa para quem for pesquisar o trabalho dele os primeiros trabalhos que ele fez aqui, né? E é aquilo que eu falei, a gente tem um testemunho do nosso tempo também. Então, todo esse material, independente se o filme deu certo ou não, futuramente ele vai ter um registro de uma maneira de viver, de uma determinada sociedade. Ele pode virar documentário, fonte para outros filmes. Então, é muito importante a preservação. Você tem seus trabalhos realizados na universidade? Não, porque os cursos que eu fiz eram teóricos, né? O mestrado e o doutorado em cinema eram totalmente teóricos, não tinha parte prática. Que eu lembre, não. Acho que eu falei bastante. Então é isso, Tá, professor. Muito obrigada. tá legal. Alguma coisa que eu gostaria que eu falasse? Foi bem. Foi bem bom.